Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo LMDLab. No vídeo de hoje, parte 4 a respeito do aparelho geniturinário. Nesse vídeo nós vamos estudar a bexiga urinária. Antes de começarmos, eu queria mostrar para vocês a disposição da bexiga com outras estruturas aqui ao nível da pelve. Isso é diferente no sexo masculino e no sexo feminino. Por isso nós vamos começar vendo aqui essas escavações e relações anatômicas com outras estruturas. Então perceba que aqui no sexo masculino nós vamos encontrar a bexiga localizada aqui, ó, entre a sínfise púbica e o reto. E inferiormente, a bexiga mantém relação aqui, ó, com a próstata lá. Então perceba que tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, posteriormente à sínfise púbica, nós já vamos encontrar a bexiga. Só que perceba aqui, ó, essa informação, por mais que seja básica, e a gente já tenha visto nos vídeos passados, isso é importante. Perceba que no sexo feminino, qual que é a disposição dessas estruturas aqui? Sínfise púbica, bexiga, útero e reto. Enquanto que no sexo masculino, como que é isso? Ó, sínfise púbica, bexiga e reto. Nós não vamos encontrar o útero aqui, né? Afinal, aqui é o sexo masculino. Perceba aqui, em contrapartida, inferiormente, a bexiga mantém relação com a próstata lá. Beleza? Tranquilo? Relaçãozinha importante. Outro detalhezinho, avançando já aqui para esse próximo slide. A face superior da bexiga, essa face que eu estou passando o mouse aqui, ó, ela é revestida por peritônio, assim como as demais vísceras, ó, o útero, uma parte aqui do reto também. E isso delimita as escavações que nós vamos encontrar. O que são essas escavações? São fundos de saco formado entre essas vísceras aqui, por exemplo, ó, entre o útero e o reto, que vão estar nessa localidade entre essas vísceras. Ou seja, no homem, nós vamos encontrar uma escavação, um fundo de saco entre o reto e a bexiga, reto vesical. Nas mulheres, como existem, ó, 3 estruturas aqui, ó, nós vamos encontrar 2 escavações. Ou seja, uma escavação entre o reto e o útero, e uma escavação aqui, ó, entre o útero e a bexiga. Ou seja, escavação reto-uterina, que é chamada de fundo de saco de Douglas, já vou comentar. E uma escavação localizada entre o útero e a bexiga, que corresponde à escavação vésico-uterina lá. Tá bom? Aqui eu só queria fazer um adendo, que é o seguinte. A literatura apresenta, assim, diferença. Até no dia a dia você vai encontrar aí alguns professores, colegas comentando isso, que é a respeito do epônimo fundo de saco de Douglas. Que particularmente, quando a gente fala fundo de saco de Douglas, nós estamos nos referindo à escavação reto-uterina. E se é a escavação reto-uterina, entre o reto e o útero, só existe no sexo feminino. Certo? O homem não tem útero. Então não pode ter a escavação reto-uterina. Certo? O que você vai encontrar? Muita gente se referindo a essa escavação aqui, ó, reto-vesical no sexo masculino, né, como sendo o fundo de saco de Douglas. E anatomicamente isso está errado. Tá? Por mais que isso seja uma crítica, mas a gente fala assim, anatomicamente está errado. Tá bom? Cuidado com isso aí na hora da prova, tá? Cuidado. Se a gente fala escavação reto-vesical, como posso dizer, a gente já está deixando explícito que é no sexo masculino. Porque essa escavação, ela está entre o reto e a bexiga. Diretamente, ó, entre o reto e a bexiga. E no sexo feminino, não tem essa escavação, não existe essa relação, esse fundo de saco entre o reto e a bexiga. Por quê? Porque no sexo feminino, o útero fica no meio do reto e da bexiga. Certo? Então, necessariamente, quando a gente fala escavação reto-vesical, nós já estamos nos referindo ao sexo masculino. Certo? O que é totalmente diferente do sexo feminino. Se a gente fala escavação reto-uterina, já está incluso nessa frase que se refere ao sexo feminino. A mesma coisa. Fundo de saco vésico-uterino. Cara, tem um nome, uterino no nome. Não está no masculino, não tem como confundir isso. O próprio nome já diz essa disposição. Por que eu estou citando isso? Né? Não é crica, não é brigar. É porque tem muita gente que chama o fundo de saco de Douglas em relação à escavação reto-vesical. E está errado. E na hora da prova,
pá, na alternativa lá chamando isso. Cuidado com isso lá, beleza, pessoal? Só um detalhezinho mesmo, um comentário aí, um desabafo. Enfim, pessoal, avançando aqui agora para a parte da anatomia propriamente dita da bexiga. Então a bexiga nada mais é que uma víscera oca que vai armazenar temporariamente a urina que ela recebe aqui através dos ureteres e depois a bexiga direciona essa urina lá para a uretra. É um reservatório temporário de urina, sendo que a urina ela entra na bexiga através dos ureteres, que nós estudamos no vídeo passado. E a urina ela vai sair da bexiga através da uretra. Então perceba que, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, particularmente nós vamos encontrar 3 ósteos lá na superfície interna da bexiga, ou seja, o ósteo ureteral esquerdo, ósteo ureteral direito e o ósteo uretral interno lá. E esses 3 ósteos nós conseguimos ver na superfície interna da bexiga. Eu já vou mostrar para vocês. Isso delimita um trígono. Só por curiosidade, né? A gente não se aguenta aqui, ó, né? Então perceba aqui, ó, ósteo ureteral e aqui o ósteo uretral. Perceba, por que eu estou comentando isso já de início? Questãozinha da prova teórica, gosto de cobrar os limites aqui, e por mais que seja um pouco óbvio, que assim, a questão particularmente não é anatômica, é de língua portuguesa. Eles gostam de cobrar isso aqui, que a gente confunde a nomenclatura ureteral com uretral. Boba, mas infelizmente é assim que cai. Tá? Então só cuidado com isso aqui, porque eles vão falar assim, todas as estruturas abaixo correspondem a limites do trígono vesical. Daí vai marcar lá, alternativa A, ósteo ureteral direito, ósteo ureteral esquerdo, ósteo uretral interno e ósteo uretral esquerdo. Eles vão tentar confundir o ureteral com o uretral. Tá? Então só cuidado com essa nomenclatura lá. Né? Particularmente isso não cobra anatomia, né? Cobra português. Né? Enfim. Né? Dito isso, vamos avançar aqui para a parte da superfície externa e disposição da bexiga. Então assim, pessoal, a bexiga ela possui um ápice, possui um fundo, um corpo e um colo, sendo que essas estruturas delimitam 4 faces, ou seja, a face superior da bexiga, as 2 faces inferolaterais, uma à direita e outra à esquerda, e por fim, uma face posterior lá. Eu fiz esse desenho aqui mais para ajudar no nosso entendimento, só que antes de eu comentar isso, eu só quero adiantar que assim, isso que nós estamos visualizando aqui é a bexiga esvaziada, tá? Porque quando a bexiga está cheia, ela fica dilatada, né? Ela se expande, ela se distende, né? Então muda a conformação da bexiga, mas classicamente a gente estuda nesse formato aqui, só ressaltando esse detalhezinho. Então, particularmente, a bexiga tem esse formato tetraédrico, sendo que em cada pontinha aqui do tetraedro, nós vamos encontrar relação com uma estrutura. Isso aqui é bem importante, que é o que eu vou comentar agora. Só mostrar para vocês aqui, ó, face superior da bexiga, face posterior da bexiga lá atrás, ó, tá? E as 2 faces aqui inferolaterais. Lembre desse formato tetraédrico, que isso vai facilitar as relações aqui, ó, que eu vou comentar agora. Por quê, pessoal? Porque particularmente o ápice da bexiga corresponde a essa porção anterior e superior da bexiga, que é direcionada para o bordo superior da sínfise púbica, sendo que ela mantém relação, ela se relaciona com o úraco, que corresponde ao ligamento umbilical mediano. Guarde isso aqui, que isso aqui vai cair na tua prova, com certeza. Relação com o úraco, ligamento umbilical mediano e patologias que podem acometer essa região aqui. Tá? Nós vamos ter um vídeo só para isso, mas lembre dessa associação aqui, ó, com o ligamento umbilical mediano. Da onde que ele sai? Do ápice da bexiga. Só para isso ficar claro, vamos ver nessa imagem aqui onde que está esse ápice da bexiga. Então perceba aqui, ó, região anterior, região posterior, superior e inferior. O ápice da bexiga é essa região anterior e superior da bexiga.
ó, onde eu estou passando o mouse aqui. Perceba que ela é contínua com o ligamento umbilical mediano, que é um resquício do uracular, tá bom? Associação com a embriologia, atenção para esse detalhezinho lá, tá bom? Já o fundo da bexiga, ele tem vários nomes, na verdade, né? São 3 nomes que se referenciam à mesma coisa. Você pode chamar essa região aqui, ó, de fundo da bexiga, ou base da bexiga, ou face posterior da bexiga. É a mesma coisa. É só para confundir a gente mais aí, né? Mas particularmente face posterior ou fundo da bexiga, como você preferir chamar. Ela é uma face, uma parede convexa, que fica aqui mantendo relação a depender do sexo, né? Ou com o útero ou com o reto lá. Tá bom? Essa face mais posterior. O corpo da bexiga aqui, por sua vez, ele fica localizado entre o ápice da bexiga e a face posterior ou fundo da bexiga. Seria essa porção central que eu estou passando o mouse aqui agora. Tá? Ele é a maior parte, a principal parte aqui da bexiga. E o colo da bexiga, por sua vez, corresponde a essa região inferior da bexiga, que possui um formato afunilado que vai direcionar essa urina no interior aqui em direção ao ósseo interno da uretra. Um detalhezinho a respeito do colo da bexiga aqui, que é a porção mais fixa da bexiga. Então, normalmente, traumas nessa região, ó, ocorrem aqui, nessa transição do colo para o corpo da bexiga, nessa região onde eu estou passando o mouse aqui. Por que disso? Novamente, o colo da bexiga, ela é a porção mais fixa da bexiga. O restante da bexiga aqui, ó, ela é mais móvel. Então, imagine uma porção fixa, outra móvel. Traumas nessa região tendem a lesionar essa transição entre a porção móvel e a porção mais fixa. Essa porção do colo da bexiga, ela é mais fixa devido à presença dos ligamentos puboprostáticos no homem e ligamentos pubovesical na mulher lá. Maravilha? Tranquilo? Outro detalhezinho aqui importante é a respeito do músculo detrusor, que corresponde à parte muscular da bexiga. E a porção de transição aqui no colo da bexiga forma o músculo esfíncter interno da uretra. Para isso, eu vou mostrar essa imagem aqui novamente, para demonstrar isso para vocês lá. Então perceba aqui, disposição da bexiga lá, aqui no sexo feminino. Então, ó, ápice da bexiga, face superior da bexiga, face posterior da bexiga, que poderia ser chamado de fundo ou base da bexiga, essa região aqui. Aqui nós vamos encontrar o colo da bexiga e a maior parte aqui sendo o corpo da bexiga. Se na questãozinha da prova prática a setinha estiver aqui, ó, ápice da bexiga. Se estiver aqui, você vai marcar face posterior. Não fique em dúvida, tá? Até professor, se for camarada, ele vai marcar aqui assim, ó, né? Tentando pegar essa face mesmo aqui, mas enfim. E se ele for cobrar o músculo detrusor, ele vai colocar mais aqui assim, ó, para não deixar em dúvida mesmo, tá bom? Só cuidado com esses posicionamentos. Eu digo isso porque, assim, normalmente o professor combinava, assim, com a gente, né, os monitores, né? Ah, se eu colocar a setinha aqui, eu tô cobrando tal coisa. Se eu colocar a setinha aqui, eu tô cobrando tal coisa, né? Então, às vezes, na tua faculdade é a mesma coisa, né? Enfim, né? Igual eu falei, setinha, na minha faculdade, se a setinha estivesse aqui, face posterior. Se estivesse aqui, músculo detrusor. Mas é um combinado, né? Assim, que o professor ensinava nesse jeito, assim, né? Ele passava o conteúdo já falando isso, né? Não é entregando questão, né? Mas só para isso ficar claro lá. Beleza, pessoal? E daí, como você pode notar nessa região mais inferior aqui, ó, ocorre uma transição para a uretra. E essa porção mais inferior que eu estou passando o mouse aqui, forma o músculo esfíncter interno da uretra lá, que é um músculo involuntário, tá? Eu vou comentar mais no final da apresentação aqui a questão da inervação, o funcionamento desse esfíncter com o músculo detrusor lá. Antes de continuarmos, quero pedir para você deixar o like aqui no vídeo para ajudar o teu parceiro. Isso aí contribui muito com o meu trabalho aqui no YouTube. Então só aperta o botãozinho ali embaixo para ajudar o teu parceiro aqui, beleza? E a perguntinha do vídeo de hoje, aqui, no sexo feminino, ao nível do trajeto pélvico, o ureter ele é cruzado por qual estrutura?
Nós vimos no vídeo passado isso. Marque aqui nos comentários se você lembrar desse detalhezinho lá. Tranquilo? E convido você a se tornar membro aqui do nosso canal para você ter acesso a vídeos exclusivos lá. Tenho certeza que vai ter bastante conteúdo para você estudar, ir bem nas provas. E é um valor aí ínfimo pela quantidade de conteúdo que você vai receber aí. Avançando aqui agora para a parte da superfície interna da bexiga. O que eu queria mostrar para vocês aqui é o trígono vesical, que corresponde a essa porção plana e lisa daqui da mucosa, da superfície interna da bexiga, que é delimitada pelos ósseos ureterais, perceba aqui, ó, esquerdo e direito, e inferiormente pelo ósseo uretral. Questãozinha da prova teórica gosta de cobrar isso aqui. Tá? Perceba que todo o restante aqui da superfície interna da bexiga, ela é rugosa. Somente essa região aqui, ó, ela é lisa. Então, atençãozinha para esse detalhezinho lá, tá bom? Outra imagem aqui só para a gente visualizar também o trígono vesical aqui, são os mesmos limites, independente do sexo. Eu só queria mostrar para vocês essa relação inferior, ó, da bexiga com a próstata. Então perceba aqui, ó, que a uretra começa aqui, que vai ser o nosso próximo conteúdo aqui da playlist do aparelho gênito urinário lá, tá bom? Por parte aqui da vascularização arterial, então, a bexiga ela é vascularizada pelas artérias vesicais superiores, que são ramos da artéria umbilical. Também é vascularizada pelas artérias vesicais anteriores, que são ramos da artéria pudenda interna. E vascularizada pelas artérias vesicais posteriores, que também ali são ramos da artéria retal média lá. O que vai diferenciar aqui, ao nível dos sexos, né, é que no sexo masculino, nós vamos encontrar as artérias vesicais inferiores, que são ramos da artéria ilíaca interna. Enquanto que no sexo feminino, nós vamos encontrar raminhos partindo da artéria uterina lá. Então aqui nessa imagem do Moore, nós encontramos aqui, eu deixei em vermelho, as artérias vesicais inferiores e superiores, tá? Demonstrando aqui raminhos da artéria ilíaca interna lá. Se for para lembrar de duas artériazinhas, lembre, artéria vesical superior e artéria vesical inferior. Existem diversos outros raminhos, enfim, tá? Mas essas aqui são as principais lá, tá bom? Por parte aqui da drenagem venosa, é a mesma ideia, são veias de mesma nomenclatura que as artérias, ou seja, veias vesicais superiores, veias vesicais inferiores, que vão desembocar diretamente ou indiretamente na veia ilíaca interna lá. Maravilha? Agora por parte da inervação, isso aqui é importante, ó, devido à estimulação parasimpática e simpática. Atenção para a prova teórica lá, ó, isso aqui, tá bom? Só vamos passar pela inervação aqui, daí nós já vamos comentar um pouquinho da estimulação. Então qual que é a ideia aqui, pessoal? Que a inervação simpática da bexiga, ela é feita por fibras simpáticas dos plexos e nervos hipogástricos e também dos plexos vesicais. Aqui eu coloquei para vocês em vermelho essas fibras lá. Então perceba os nervos hipogástricos ali, ó, vou deixar aqui para você visualizar. Então, nervinhos hipogástricos lá e os plexos hipogástricos superior e inferior também contribuindo para a inervação simpática da bexiga. Assim como o plexo vesical nessa região lá. Bastante nervo nessa região, bem difícil. Por parte da inervação parasimpática, nós vamos encontrar particularmente os nervos esplâncnicos pélvicos e raminhos do plexo hipogástrico inferior, que aqui eu marquei na cor azul para vocês lá. Tá? Então perceba aqui, ó, raminhos, os nervos esplâncnicos pélvicos e aqui raminhos do plexo hipogástrico inferior lá. Bom, mas o que é mais importante desse conteúdo aqui é saber o que a estimulação parasimpática vai fazer e o que a estimulação simpática vai fazer. Então, no caso da estimulação parasimpática, nós vamos encontrar a contração do músculo detrusor e o relaxamento do músculo esfíncter interno da uretra. Então, só retomando aqui no assunto, porque a estimulação simpática vai fazer o contrário. Ó. Ela vai contrair o músculo esfíncter interno da uretra. Então, só voltando nessa imagem aqui, para isso ficar claro aqui, ó. Então perceba aqui, ó, o músculo esfíncter interno da uretra, ó, perceba aqui na legenda, deixa eu dar um zoom aqui, ó, músculo esfíncter interno da uretra aqui, ó, tá bom? Então quando ocorrer
estimulação parasimpática, o que a gente lembra? Que a estimulação parasimpática é aquela estimulação do repouso, né? Vai acalmar, vai diminuir o batimento cardíaco, certo? Então vai liberar, vai ocorrer contração aqui da bexiga por parte do músculo detrusor da bexiga, ela vai contrair aqui para comprimir essa urina e vai ocorrer o relaxamento do esfíncter interno da uretra. Tem que abrir aqui e contrair aqui para que essa urina que está no interior possa sair pela uretra, certo? O contrário ocorre pela inervação simpática. A inervação simpática vai gerar a contração do esfíncter interno da uretra. Lembrando que a estimulação simpática é aquela estimulação da fuga, né, da luta ali, né? Então, aumenta o batimento cardíaco e aqui no caso gera contração do esfíncter interno da uretra. Então, por isso que quando a gente fica nervoso, né, e por algum motivo gera esse estímulo simpático, vergonha, sei lá, constrangimento, ocorre, né, a contração do esfíncter interno da uretra e ocorre essa dificuldade da micção nesses casos em específico lá, tá bom? Então, detalhezinho para essa parte da inervação lá, simpática e parasimpática lá, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like para ajudar o teu parceiro, torne-se membro para ter acesso a vídeos exclusivos e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo lá. Grande abraço!